Graça e paz, igreja, que Deus esteja abençoando cada um de vocês, onde quer que você esteja, recluso dentro do seu lar, debaixo da proteção do teto, que Deus venha abençoar vocês. A mensagem que Deus propôs no meu coração nesta noite foi de trazer uma mensagem para ti a respeito de tudo que está acontecendo. E o título da mensagem é Debaixo da Proteção de Deus. Isaías, capítulo 26, versículo 20, ele nos diz o seguinte: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Deus, em um momento, ele permite que aqueles que ouvem e obedecem à sua voz, eles sejam pegos de surpresa. E nenhum de nós foi pego de surpresa. Deus, ele usou vários profetas para nos alertar, para nos chamar a atenção para este momento. Só que nós, diante da nossa própria incredulidade, não acreditávamos que isso fosse acontecer. Mas o Deus que tudo vê, que é justiça, ele contempla tudo o que se passa nessa terra. Nada passa desapercebido. O mundo ele tem se direcionado a um precipício moral e espiritual nunca antes visto. Tem exercido sobre a vida das pessoas uma influência negativa. E essa influência ela tem afetado o modo de nós pensarmos, falarmos, sentirmos, a maneira de nos vestirmos e até a maneira de nos relacionar. Este sistema imoral e totalmente corrompido em seus valores e princípios. Na Terra vivemos dias difíceis. Existe no mundo espiritual uma guerra sendo travada, mas muitos de nós continuam desapercebidos em relação ao que está acontecendo. Para muitos, a violência, o roubo, a maledicência, o homossexualismo, a prostituição, os adultérios e as rebeliões contra Deus estão sendo inseridas dentro dos lares pelas mensagens por meio de filmes, por meio de sites, novelas, por meio da música. E se nós não abrirmos os olhos, nós seremos semelhantes ao mundo e deixaremos de cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Aqueles que não aceitam se conformar com este mundo, com o sistema deste mundo, eles são confrontados nos seus valores, e sempre num sentido pejorativo. São muitas vezes ridicularizados. Somos diminuídos diante das pessoas e até mesmo de si mesmo. O legado de um cristão é confrontar este mundo e permanecer firmes nas convicções para com Deus. É dizer não a essa realidade imoral e perversa, é ir na contramão da perversidade. Quando Deus fala, vai, pois, povo meu, Deus, ele te chama e me chama, declarando que nós pertencemos a Ele. Isso porque nós, eu e você, estamos identificados com Ele. E saiba, amados, isso não é para todos. Porque nem todos que se autoproclamam de Deus, na verdade, não lhe pertencem. Somente aqueles que aceitam ser guiados pelo Espírito Santo. Aqueles que andam na sua revelação, aqueles que com suas candeias estão abastecidas de azeite e as suas chamas acesas, em meio
a escuridão deste mundo. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, Jesus Cristo, após seu batismo, se permitiu ser conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus nos exemplificou como deveríamos aceitar ser guiados pelo Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus importa em não se conformar com as coisas deste mundo. Este mundo que jaz no maligno. Pertencer a Deus é um privilégio que poucos conseguem enxergar. Porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. O pecado de Adão veio para todos, mas a salvação em Cristo é para muitos. Muitos que aceitam o seu chamado. Não se engane, nem todos são filhos, embora tenham sido criados por Ele. Eu tenho o poder de decidir pertencer ou não a Deus. Você também tem esse poder de decidir se pertence ou não a Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazer essa escolha. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 16, Jesus declara a respeito de seus discípulos: eles não são do mundo, como também eu não sou. Eu e você pertencemos ao único e soberano Deus e devemos nos manter afastados do mundo, não nos conformar com as coisas dessa terra. Mas nós temos que ser sal, nós temos que ser luz nessa terra. Quando ele fala, entra nos teus quartos, Deus nos chama para a intimidade. Nosso quarto deve ser para nós um lugar de proteção, onde nos dias de trevas e opressões devemos nos consagrar mais e mais ao Senhor, buscando essa comunhão para não sermos atingidos. É uma exortação, amados, a resignação sob a opressão, com a esperança de libertação da opressão pelo poder de Deus. Quando Deus manda que se recolha, é porque Ele quer dar proteção. Assim como fez com o povo de Israel, que se encontrava cativo no Egito, e Ele deu o comando a Moisés, quando o anjo destruidor deveria atravessar a terra do Egito. Em Êxodo capítulo 12, versículo 22, ele nos fala para não sair à porta de suas casas até de manhã. Deus, Ele vai lutar as suas guerras. Ele vai guerrear no seu lugar. Quando Ele fala para você se guardar, é porque Ele está agindo. Deus lhe disse nesta noite, Deus fala contigo nesta noite, as mesmas palavras que Ele disse ao seu povo antes da passagem do Mar Vermelho, que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14. Não temas. Deus fala para você nesta noite, não temas. Fiquem parados e vejam a salvação de Jeová. Jeová lutará por você e manterá a sua paz. Deus te chama para o teu quarto, lugar de proteção, onde a tempestade não irá atingi-lo. No quarto não pode ter nenhuma distração. Quarto é um lugar separado para que você se retirar do mundo. É lugar para colocar a boca no pó. É lugar para rasgar os vossos corações e não apenas as suas vestes. É no quarto que a aliança é fortalecida. Quando ele fala, fecha as tuas portas sobre ti. Portas, amados, são acessos a determinado local. Quais são as portas que você reconhece hoje? Hoje eu quero falar contigo a respeito de portas como sendo os nossos sentidos. E é através dessas portas que podem entrar coisas prejudiciais à nossa vida espiritual, à minha e à sua vida espiritual. Os nossos olhos são a janela da alma, são a candeia do corpo e precisamos cuidar deles.
Muitos dos pecados que eu e você cometemos começa pelos olhos, pelo olhar, pelo identificar o objeto de atração das nossas concupiscências. Afinal, a concupiscência dos olhos fez Eva se encantar pelo fruto proibido. Primeiro diz que viu que o fruto da árvore proibida era bom para comer e agradável aos olhos. Por isso deixou de dar ouvidos a Deus e comeu. O diabo não podia obrigá-la a tal coisa, como não pode me obrigar e te obrigar a fazer qualquer que seja as coisas. Mas ele usou a palavra persuasiva da mentira, aproveitando a sua admiração pelo fruto, para influenciá-la, e ela caiu. E não foi sozinha, também levou Adão a cair. Quando nós entramos e nos permitimos abrir esta porta, muitas vezes não será apenas nós que iremos cair. Nós iremos levar outras vidas, porque você é luz, e quando a tua luz te apaga, as outras pessoas que estão te seguindo vão se perder. Você é sal, que conserva as coisas de Deus no meio desse mundo corrupto. E quando você se torna insípido, sem sabor, perde as suas qualidades. Quando você se permite cair, outras pessoas também irão cair. Outro sentido que eu quero falar são os ouvidos. Os ouvidos, eles podem ser a porta de contaminação do nosso coração e também da nossa mente. Devemos devemos ter muito cuidado e fechar bem estas portas sobre nós, para que possamos manter nossa comunhão e intimidade com o Senhor. Temos que fechar essas portas. A minha intimidade com Deus, a minha intimidade com o Espírito Santo de Deus, ela depende dessas portas estarem fechadas para as coisas que venham contaminar o meu coração e a minha mente. Na epístola do apóstolo Paulo à igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 17, ele nos fala: a fé vem pelo ouvir. Eu e você passamos a acreditar em algo porque damos ouvidos. E aí vem a pergunta: a quem você tem dado ouvidos? A fé em Deus, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quais são as vozes a que temos dado ouvidos? O inimigo de nossas almas, ele está ao derredor, procurando a quem possa tragar. E não pense que com sua voz macia, que massageia com suas mentiras o seu e o meu ego, quer outra coisa que não seja a nossa destruição e afastamento da presença de Deus. Ele está procurando nas nossas vidas, ele está estudando o meu e o seu casamento, ele está dentro da igreja observando o culto que prestamos ao Senhor, como nós glorificamos a Deus. Ele está sondando a minha e a sua saúde para encontrar uma porta aberta e ter acesso às nossas vidas. É através dessas portas abertas que ele entra. Ele ataca nas violações, através de suas próprias violações, das minhas violações aos mandamentos de Deus, ao ordenamento de Deus. Nós abrimos essas portas. E isso, amados, se chama legalidade a Satanás. Isso se chama dar legalidade a Satanás. Legalidade para entrar na nossa vida. Assim como Adão entregou nas mãos de Satanás o poder sobre este mundo, o domínio sobre essa terra, nós, ao darmos legalidade a Satanás de entrar na nossa vida, nós estamos delegando a ele a autoridade. Jesus acabou com Satanás na cruz. Mas se eu e você
abrirmos esta porta, ele vai entrar. É melhor deixar ele do lado de fora. É melhor deixar ele do lado de fora do que expulsá-lo depois do que ele entrar. Através de atitudes equivocadas, o diabo entra por essas portas. E a mensagem que eu tenho para você nesta noite: fecha as tuas portas sobre si. E a palavra de Deus nos diz em Isaías: esconde-te só por um momento. O nosso esconderijo, amado, é o Senhor. O tempo que resta para a volta de Jesus é comparado a um momento diante da eternidade que nos espera. Não se misture nas cenas de batalha para não participar da calamidade geral. Quando Deus lhe diz para esconder-se, Ele quer dizer que será um refúgio muito seguro para os crentes, para aqueles que creem em Deus. Se eles forem corajosos e esperarem pacientemente pelo Senhor. Não há nada melhor para nós do que nos refugiar com toda a humildade sobre as asas de Deus. Essas tempestades são momentâneas. Embora devamos lutar continuamente com as aflições, e enquanto vivermos, não devemos esperar ver um fim delas. Aos nossos olhos, essas aflições são de duração muito longas. E o desespero bate, a agonia bate, a aflição vem. Mas se compararmos este momento com a eternidade, na qual possuímos alegrias imortais, isso será apenas um momento. Isso é passageiro, amado. A alegria vem pela manhã. A dor ela pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Esconder-se não é covardia. É uma estratégia para permitir que Deus assuma o controle. Davi era um homem corajoso, mas se escondeu também. Em Isaías nos fala: até que passe a ira. Esconda-se por um momento até que se passe a ira. Até que passe o juízo do Senhor sobre este mundo de pecados, corrupções e violências. Os profetas ensinam que não nos acontece nenhum mal que não provém das mãos de Deus. Nenhum mal que não os inflige a nós sem uma boa razão. Mas quando ele é provocado por nossas iniquidades e transgressões, Deus está neste negócio. É a mão de Deus sobre a terra. É a mão de Deus chamando o povo de volta para Ele. É a mão de Deus tirando tudo aquilo que o homem acredita ser, aquilo que garante a sua sobrevivência, aquilo que lhe dá segurança. Muitos têm segurança em carros, outros em cavalos. Muitos se escoram no dinheiro que tem, no conhecimento que tem, no cargo que exerce. Veja, amado, que aqui nós somos lembrados que a ira de Deus nem sempre durará, mas que com tempestades e tempestades chegará ao fim. É por isso que os que creem em Deus a suportam com muito mais paciência que os outros. A tempestade vem para que a exortação de Deus possa ter maior autoridade. É nesse tempo, amado, que nós temos que reconhecer a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Quantos de nós estamos dentro das igrejas e não acreditamos na autoridade de Deus, no poder de Deus, e é necessário que Ele traga essa exortação mundial para que o homem
que se diz crer, que se diz cristão, possa voltar a sua atenção a Ele. Possa verdadeiramente vir fazer a obra conforme Ele determina, conforme Ele quer. É por amor, não é por dinheiro. É por amor, não é por palco. É por amor, não é por palanque. É por amor, não é por glória própria. É por amor a Ele. Isaías capítulo 26, versículo 20 nos diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, e esconde-te só por um momento até que passe a ira. É tempo de reconhecer a nossa dependência em Deus, de nos abrigarmos na certeza de sua proteção, de fecharmos as portas sobre nossas vidas, de pacientemente esperarmos no Senhor que este momento passe, para que a ira de Deus se manifeste na terra e você esteja resguardado debaixo de suas asas. Eu quero orar contigo neste momento. Pai amado, os dias são maus, os dias são difíceis, vivemos num combate espiritual, e quando não sabemos contra quem lutamos, usamos, Senhor Deus, as armas erradas. Nossa luta, Senhor Deus, é contra os espíritos maus. Precisamos entender isso para fecharmos as portas que dão acesso à ação do inimigo. Que sejamos sóbrios e vigilantes, porque o demônio, Senhor Deus, anda ao redor de nós como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Que tenhamos força na fé para vencermos esses dias maus. Em Ti, Senhor, buscaremos refúgio, porque certo estamos de que não há outro lugar. Cobre-nos, Senhor Deus, com suas asas, esconde-nos dos olhos do inimigo. Nos faça, Senhor Deus, andar por pastos verdejantes. Conduza-nos, Senhor Deus, às águas tranquilas, onde possamos saciar, Senhor Deus, nossa sede em Ti. Obrigado, Pai, por seu amor incondicional. Nos conduza, Senhor Deus, nesse tempo, Senhor Deus, de retiro, Senhor Deus, em nossas casas. Nos conduza, Senhor Deus, a uma verdadeira adoração. Que nós venhamos a aprender, Senhor Deus, a Te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor venha achar em nós, Senhor Deus, verdadeiros adoradores. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.